Se você tá bem, tá em paz, tá numa boa, esse vídeo não é pra você. Eu tô aqui pra falar com você que tá se sentindo frustrada, decepcionada ou até desesperada. Faz uns 15 dias que o Senhor tem me trazido à memória um momento que eu passei alguns anos atrás. Eu nunca me desviei, nunca saí da igreja, né? Nunca me desviei, mas eu passei por um momento pé no mundo e pé na igreja. Quando eu era um pouco mais jovem, eu passei uma decepção amorosa e decidi me consolar com prazeres do mundo, mas não quis deixar de ir para a igreja. A princípio eu achava que era por medo dos meus pais, talvez era um pouco disso, mas eu pensava, se eu parar de ir para a igreja, meus pais vão me encher o saco, ou até eu pensava, vão até me obrigar a ir, então não vou nem dar essa ideia. Mas eu sei que não era só isso. Hoje eu tenho plena convicção de que era a graça do Senhor e a força que Deus me dava para não sair. Eu ouvi pessoas dizer assim: se for para viver desse jeito dentro da igreja, eu prefiro ficar no mundo, porque é muito mais sincero, muito melhor, até falta de caráter, né? Estar dentro da igreja e vivendo uma vida do mundo. Não estou fazendo apologia de você viver de qualquer jeito dentro da igreja, jamais, até porque hoje eu sei que colho muitos frutos, porque a Bíblia é muito clara e quem não crê na Bíblia crê no universo, da lei do universo, né? Tudo que você planta, você colhe. Hoje eu sei que eu colho frutos daquela minha rebeldia, daquela minha desobediência, das minhas escolhas erradas. Mas quando essas pessoas me falavam isso, de que preferiam estar no mundo do que viver dentro da igreja, uma vida de qualquer jeito, eu pensava, Senhor, naquela época que eu não tinha nem maturidade, como eu tenho hoje, né, obviamente, quando os anos se passam a gente vai criando mais maturidade, mas eu não tinha tanta maturidade, mas eu já pensava uma coisa, eu pensava assim, Senhor, eu não quero sair, eu não quero sair da tua casa, porque eu sei que se eu sair, ou eu vou demorar muito para voltar, ou eu jamais volte. Porque naquela época eu já via pessoas que saíam e não tinham forças para voltar. Algumas até hoje não voltaram. E isso me dói muito quando eu vejo. Me dói muito. Porque até hoje, não tô falando que não exista, mas até hoje eu não vejo uma pessoa que saiu da igreja, que conheceu a verdadeira presença do Senhor e fale, eu tô melhor no mundo. Até hoje eu não ouvi. Se você já ouviu, eu não sei, mas eu não ouvi alguém falar assim, tô melhor fora da igreja do que dentro da igreja. Sim, passamos decepções na igreja, pessoas nos ferem, sim, mas no mundo também. E não é Cristo que nos fere. Então é uma balela. Quem realmente conheceu a Cristo, a presença de Deus, sabe que é uma falácia, que é uma mera desculpa falar que na igreja é isso, na igreja é aquilo, porque a gente sabe que é as nossas forças que são pequenas demais para voltar para a casa do Pai, que é espiritual, sabemos disso. Então, na época, eu já pensava, Senhor, eu não quero sair, porque se eu sair, pode ser que eu nunca mais volte. E bendito seja Deus pela minha escolha, porque sim, foi a graça de Deus que me deixou permanecer, foi a graça de Deus que me agarrou e não me deixou sair, mas foi a minha escolha. Foi a minha escolha de não abandonar a casa do Pai, porque eu sabia que é lá que meu alimento iria me fortalecer. Eu sabia que por mais que eu me divertia lá fora, fazia coisas para me distrair, eu sabia que a minha alma precisava de coisas que só dentro da igreja eu conseguiria. Não estou dizendo que igreja salva, jamais. Sabemos que a salvação vem pela graça, pelo crer e pelo obedecer às escrituras. Não é a igreja que salva, mas é na igreja que temos a comunhão, que quando dentro de casa não temos força para ler a Bíblia, Deus fala conosco na igreja. Fora da igreja também Deus fala. Uma das vezes eu estava numa casa de show e Deus usou o garçom para falar comigo. Então eu sei que Deus fala fora da igreja também, mas na igreja onde Ele nos fortalece, é onde a nossa alma se derrama no Senhor. Então, o que eu quero falar nesse vídeo? Por que eu falei tudo isso? Se você pensa ou já pensou que
a solução é sair da igreja porque você não tá tendo forças para largar seu vício, para largar seu pecado, ou você tá desanimado demais, às vezes você não tá numa vida de pecado, mas tá muito frustrado e desanimado com a igreja, não saia. Vou repetir, igreja não salva. Quem nos salva é Cristo. Mas a Bíblia diz que somos um corpo e não tem como um membro sobreviver fora do corpo. Não tem como eu arrancar a minha mão e ela continuar andando por aí. Não tem como a minha mão fazer a função dela se eu arrancar ela do meu braço. Não tem como. Se você acha que fora da igreja é a solução, ou na verdade você sabe que não é a solução, mas você está querendo testar, não faça isso. Por favor, eu tô aqui para te falar, não faça isso. Eu vou fazer 30 anos. Vivi muitos altos e baixos. Minha vida não é perfeita como de ninguém é. Mas Jesus já tinha dito que no mundo teríamos aflições. E existe uma frase que você já deve ter ouvido: se com Deus é difícil, imagine sem Deus. Não faça isso. Você deve pensar que, assim como eu disse, pessoas que já saíram até hoje não voltaram. E eu oro por pessoas que eu conheço que ainda estão fora, que Deus dê forças para retornar. Porque eu sei que 99%, porque eu não vou falar de 100, porque, né? Quem não é de Deus, não é de Deus. Mas 90%, 99% dessas pessoas que estão fora, eu sei que desejam voltar. E eu oro porque a minha alma dói de ver pessoas que cresceram comigo ou que eu vi crescendo fora da presença do Senhor. Então, a resposta é permaneça. Permaneça firme nos caminhos do Senhor, ainda que com suas poucas forças e falhas. Deus é especialista em fazer dos nossos erros estratégia para glorificar o nome dele. Eu sei que os erros que eu cometi no passado vão glorificar o nome do Senhor. Eu não me orgulho, sei que entristeci muito a Deus, mas ele é misericordioso e ele usará das minhas fraquezas, das minhas falhas, para o poder dele superabundar na minha vida. Então é isso que eu tenho para te falar. Fique firme e fica com Deus.